Vibe Mundial FM. Bem, hoje nós vamos falar sobre algo que, de uma certa forma, tem acometido um grande número de pessoas, eu diria até que a maioria. O desencanto. É isso mesmo, desencanto. Todos nós experimentamos, vez ou outra, a sensação de desencanto, né? Normal. E o desencanto, ele nada mais é do que o reflexo de uma desilusão causada pelas perdas, pela falta de algo, de alguém, ou até mesmo de um sonho. Ou então por sonharmos demais, além de nossas possibilidades, fazendo de nossos sonhos um verdadeiro pesadelo. Ficamos desencantados porque criamos certas expectativas e depois percebemos que elas não são realmente condizentes com o que queríamos ou com o que achávamos que queríamos. Quando idealizamos, por exemplo, uma pessoa e de repente percebemos que ela é diferente daquilo que imaginávamos, nós acabamos nos desencantando com ela. Aliás, não só com ela, como com a gente mesmo, né? Porque afinal de contas, o que ficou aí, né, pendente foi a nossa capacidade em perceber como a pessoa era de fato. Mas o desencanto também pode ocorrer, além das relações interpessoais. Por exemplo, na profissão, nos negócios e outras coisas mais, claro. Com certeza. Mas o bom, né, é que a vida, ela sempre nos oferece oportunidades para mudanças, para reavaliarmos aquilo que queremos e o que não queremos também. E a partir disso, nós podemos o quê? Mudar, virar o jogo, virar a mesa. E quanto mais cedo nós fazemos essa reflexão, mais cedo nos tornamos uma pessoa realizada. Tudo na vida obedece às leis do tempo, incluindo o período de fecundação ao nascimento. Se estivermos atenados, preparados e orientados, extraímos o melhor de cada fase, de cada ciclo de nossa vida. É o despertar da consciência, né? Tem coisas que uma pessoa de 80 anos já não tem mais condições de fazer, seja por condições físicas ou motivacionais. Uma pessoa de idade que não consegue andar dificilmente vai pensar em escalar uma montanha, por exemplo. Andar de jet ski ou praticar outros esportes radicais, né? Tudo tem a sua fase, tudo tem o seu time, o seu tempo. Tempo de plantar e, claro, tempo de colher. Por isso é muito importante ter a consciência das escolhas, vocações, projetos e sonhos. Por exemplo, quando a gente entra numa faculdade e, de repente, descobre que não é aquilo que ela queria, que ela não tem talento, não tem vocação para aquilo, e acaba desistindo no meio do caminho. Geralmente, essa escolha que você citou, Maria, é influenciada pelos pais. Sim. E aí, a pessoa, o jovem, né, o rapaz ou a moça, perde tempo e dinheiro. Com certeza. E no mínimo ficar frustrado, né? Porque começou, mas não levou o projeto adiante. E também porque frustrou aí a expectativa da família. Bem, o fato é que a expectativa que criamos sobre algo ou alguém pode trazer inúmeros desencantos e decepções, tanto nos relacionamentos, nas profissões, nas amizades, nos namoros, no casamento e inclusive na própria vida familiar. E por medo, esses medos que você acabou de citar, Maria, quantos desencantos, quanta gente deixa de arriscar, de ousar, de investir em novos relacionamentos ou novas situações. Exatamente, né? Bem, mas como lidar com os desencantos? Eis a pergunta que não quer calar. Primeiro, é preciso ser realista acerca da sua própria expectativa, aquilo que você está esperando, tá? Ser realista acerca das próprias capacidades, dos desejos e também da capacidade, claro, do que você é ou não capaz de fazer. E, em segundo lugar, você precisa enxergar os outros como eles realmente são, com suas qualidades e defeitos. E para uma boa convivência, é fundamental aceitar as pessoas incondicionalmente. Com certeza. Caso contrário, a relação se torna maçante ou se rompe. Essa é uma das causas mais frequentes
para a frustração nos relacionamentos em geral. É o motivo da maioria das separações, né? Enfrentar um desencanto temporário, passageiro, é uma situação relativamente normal, todo mundo passa por isso de vez em quando. Mas quando se passa por um desencanto por um período muito prolongado, corre o risco de se tornar definitivo, né? Porque a pessoa vai perdendo o encanto por si mesma e pela própria vida, o que é pior. E isso contribui para quê? Para a autodesvalorização e a autodestruição. Gente, tome muito cuidado com isso. Isso leva a uma série de doenças, tanto emocionais quanto físicas. Aliás, o desencanto é uma das causas da depressão, que tem como base uma disfunção química do cérebro, onde os sistemas de neurotransmissores são comprometidos. São vários os sinais e sintomas que caracterizam esse quadro clínico depressivo, como tristeza, angústia, melancolia e diminuição do prazer, sem contar, claro, a predisposição, né? Outro fator é a herança genética. Os fatores sociais não precisam ser necessariamente as causas, mas sim desencadeadores. Sim, isso é um fato. As pessoas com vulnerabilidade genética, quando são submetidas ao estresse físico ou psicológico, elas podem desenvolver a depressão. Não estou dizendo que elas venham a desenvolver, mas podem desenvolver a depressão, que de certa forma estava latente, né? Adormecida. E aí, nós como terapeutas, temos algumas técnicas legais, como florais. Tá, agora, eu não vou indicar no ar para vocês um floral próprio para depressão, porque é importante ter uma anamnese, ou seja, a pessoa passar por uma entrevista, tem um questionário onde a gente vai avaliar o quadro físico e emocional, porque vários fatores contribuem para uma depressão, tá? Então é importante ver o que desencadeou, há quanto tempo a pessoa está assim e o que tem por detrás. Às vezes tem uma raiva embutida, tem uma série de coisas. Então nós vamos tratando a pessoa com floral, depois aumentamos ou diminuímos doses, mudamos para um outro tipo de floral, vamos ajustando. E também tratamento com cores, com auriculoterapia, com acupuntura também é muito bom, inclusive o reiki e a própria aromaterapia, que é uma das coisas que eu utilizo muito. Tem algumas essências que são ótimas para ajudar a sair da depressão, a melhorar o astral. E como dissemos, né? Cada pessoa é uma pessoa, então tem que ter essa anamnese, porque cada caso é um caso. Exatamente. E cada pessoa age, reage e interage, de acordo com a própria experiência e com o conjunto de informações genéticas, sejam elas densas do DNA genético ou sutis do DNA sutil. O DNA sutil contém informações anteriores ao nascimento, que são trazidos ao longo de todas as encarnações, o que chamamos de memória celular e memória genética. Falamos isso aqui diversas vezes, né, Maria? Bom, deu para perceber que os fatores emocionais, mentais, espirituais desta ou de outras vidas podem desencadear o processo de adoecimento físico, especialmente quando se trata de insatisfação pessoal, de falta de prazer, de afeto e de amor. E da mesma forma, o acúmulo de desprazeres, sofrimentos, tristezas e insatisfações vivido ao longo dos anos também contribuem para o surgimento de doenças físicas e psicossomáticas. Por isso é sempre adequado e inteligente fazer escolhas certas e no tempo certo, para não se arrepender depois, né? Só que isso, na maioria das vezes, é muito difícil, até porque as escolhas certas requerem conhecimento, maturidade e, principalmente, experiência. Só que são adquiridas somente ao longo do tempo. Acho que é por isso que vira e mexe a gente ouve alguém dizendo: se eu soubesse naquela época o que eu sei agora, ou se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, faria tudo diferente. Né? Mas se você pensar bem, os desencantos têm o seu lado positivo. Nos ajuda a reavaliar as situações em que nos encontramos e o que podemos fazer para mudar essa situação. Realmente, mas
Precisamos, seja como for, não focar a vida apenas nos desencantos, mas também nos encantos, né, gente? Pelo amor de Deus, porque o universo nos oferece inúmeras possibilidades boas. Só precisamos estar atentos. O problema é que quando a pessoa está amargurada, desencantada ou depressiva, ela tem dificuldades em enxergar saídas e soluções, focando apenas no que lhe aflige, o que piora ainda mais a situação. E como piora. Daí a importância, né, de buscar ajuda para trabalhar os conteúdos emocionais. A pessoa precisa o quê? Ela precisa se fortalecer para retomar a vida de maneira mais equilibrada, mais consciente e, claro, produtiva, né? E nós, como psicoterapeutas, podemos ajudar nesse sentido. Gente, eu acho que é a famosa luz no final do túnel. Mas geralmente a pessoa, quando está desencantada, tem dificuldades para enxergar e até mesmo para atravessar esse túnel. Muitas vezes desistindo no meio do caminho. Mas não pode desistir não, viu? A pessoa precisa sair dessa situação de qualquer maneira, tem que buscar todos os meios possíveis para enfrentar e superar a situação. Algumas dicas, tá, para quem passa por esse processo sair do isolamento, isso é fundamental, buscando companhias agradáveis, que tem a ver com a pessoa, que tem afinidade. Fazer exercício físico também é muito importante, porque estimula a endorfina, que é importante para o organismo. E também, claro, estar mais em contato com a natureza, que ajuda pra caramba, e com a espiritualidade, né? Porque tudo isso ajuda a sair dessa frequência vibratória ou dessa baixa vibração. Até porque a pessoa, quando está em sintonia com essa vibração ruim, ela acaba atraindo mais energias negativas e também espíritos negativos. Tudo bem que de certos momentos a pessoa opta pela solidão. Isso pode ajudar na reflexão e no processo de autocrescimento. Mas ela não pode fazer da solidão a sua única companhia. E tem muita gente que faz isso, e como tem, né, Haddad? A pessoa não pode se entregar, isso é fato. Então, se você, ouvinte, se identificou com essas questões, saiba que nós podemos te ajudar a reagir e sair dessa situação desconfortável para retomar a sua vida. Você terá a orientação e o suporte para esclarecer as suas dúvidas, superar os seus medos, inseguranças e renovar as energias. E, principalmente, recuperar o encanto perdido. Isso mesmo. Bem, no espaço esotérico você conta com profissionais qualificados com mais de 30 anos de experiência, de ética, de dedicação, para oferecer a você o suporte que você precisa nos aspectos emocionais, energéticos, físicos e espirituais. É a forma holística que nós trabalhamos. Se você soubesse hoje que está no caminho errado, que não vai trazer um retorno que você espera, que você vai perder tempo, dinheiro e saúde, isso faria diferença para você? Claro que sim. Você teria a chance de seguir novos e melhores rumos. E é por isso que oferecemos a você, meu querido, minha querida ouvinte da Vibe Mundial, os nossos atendimentos, né? Você vai ter a possibilidade de enxergar situações e de criar oportunidades que sejam condizentes com o seu verdadeiro eu interior, com a sua essência, com aquilo que a sua alma realmente deseja. Vai ter possibilidades de seguir um caminho melhor e de ser uma pessoa muito mais feliz, mais equilibrada e, portanto, mais realizada. Conheça os serviços que você encontrar no Espaço Esotérico. Vibe Mundial 95.